Segundo conceito que eu queria compartilhar com vocês, de novo nessa velocidade acelerada, né, mas o tempo é cruel, é o conceito de falhas sequenciais, que vem também de um outro autor que não é do direito, que é o Flávio Rezende, mas que é muito importante para a gente entender a lógica do que está acontecendo na Previdência. O que é o conceito de falhas sequenciais? Quer dizer, o nosso sistema normativo, ele compreende diversos degraus, os senhores bem sabem disso. A gente começa na dimensão constitucional, da disciplina normativa, e isso vai se desdobrando em leis complementares, se for matéria de lei complementar, depois em leis ordinárias, atos administrativos, normativos, etc, etc. Né? Bom, se o sistema é assim, se o sistema tem degraus, tem vários estágios, nenhuma mudança estrutural sistêmica vai acontecer de uma vez só. Porque você vai alterar a Constituição e disto decorrerá a necessidade das alterações nos outros degraus do sistema normativo. Então não é possível você pensar numa mudança estrutural no sistema da Previdência Pública a partir exclusivamente do que venha na PEC. Né? Depois da aprovação de uma proposta de emenda constitucional, você terá desdobramentos nos vários planos. E aí entra o conceito de falha sequencial, porque você terá ou não. Né? Falha sequencial tem a ver com o sentido literal das palavras. Falham as providências de sequência. Né? Então, falha sequencial é um fenômeno de fato que envolve a descontinuidade nas providências de sequências requeridas por uma reforma estrutural. Você altera o plano constitucional, mas não prossegue nas demais alterações que sejam necessárias. Que tipos de falha sequencial a gente pode ter? A gente pode ter falha sequencial de formulação. O modelo do novo sistema não foi adequadamente formulado e concebido. Mas você também pode ter falha sequencial de implementação. O modelo até foi bem construído, mas as providências não se seguem. Né? O Dr. Bruno acabou de mencionar uma falha sequencial de implementação. A emenda 41 propunha uma metodologia de cálculo de benefício, propunha a instituição de contribuição de inativos e houve uma falha sequencial de implementação que incrementou o déficit atuarial do Instituto, que só foi desacelerado por conta da retomada das providências de sequências que eram exigíveis e eram necessárias. Né? Se a gente pensar em falha sequencial de formulação, um exemplo claro são as aposentadorias especiais. Você pensar, né, no dispositivo lá no artigo 40, parágrafo 4º da Constituição, ele foi objeto de várias intervenções, né, para incluir mais essa atividade, aquela outra atividade. E isso tanto foi insuficiente que foi necessária a impetração de MI no Supremo Tribunal Federal para regular as aposentadorias especiais. E o MI não foi suficiente, foi necessária a edição de uma súmula, verbete de súmula vinculante e assim vai. Né? Então, as falhas sequenciais quanto ao tipo podem ser de formulação e de implementação. Quanto ao modo, o que pode acontecer do ponto de vista prático? Você pode ter o abandono. Ok, a proposta era essa, mas deixa pra lá. Né? Um exemplo clássico de abandono de falha sequencial é a compensação das contribuições previdenciárias entre os sistemas públicos. A Constituição prevê isso desde que o mundo é mundo, né? Mas esta não veio. Veio a regulamentação da contribuição entre o RGPS e os regimes públicos, mas entre os regimes públicos nunca. Porque isso é muito espinhoso, é muito difícil, tem custo político, etc, etc. Outro modo de ocorrência da falha sequencial é a alteração. Ok, o modelo original era esse, mas isso ficou pesado, vamos mudar. Aí você tem emenda 41 e emenda 47. Pesamos muito na mão, vamos fazer de outro jeito. E aí você altera. E aí, portanto, a mudança estrutural fica muito prejudicada. Finalmente, se a gente pensa nas causas das falhas sequenciais, e essas são mais interessantes, elas podem acontecer por 4 razões. A primeira delas é a mais evidente, é a falha sequencial que acontece por conta de custo de transação. Meu Deus, vai ser muito custoso para mim politicamente aprovar isso. Não, poxa, era muito bom o sistema de capitalização. Mas deu um barulho danado. Todo mundo reclamou. Então vamos deixar para lá o sistema de capitalização, vamos fazer outra coisa. Né? Então, falha sequencial por conta do custo de transação. Outra hipótese muito comum é a falha sequencial por conta da preponderância do ajuste fiscal. E aí, de novo, a capitalização pode ser um bom exemplo, porque não há como você startar um sistema de previdência no regime de capitalização se não tiver uma massa de recursos original. Não, massa de recursos nós não temos. Então tá, então deixa para lá o modelo novo, falha sequencial por preponderância do ajuste fiscal.
Terceiro caso, esse é muito próximo, terceira causa, essa é muito próxima da administração pública. É falha sequencial por legado de desempenho. Ou, para usar uma expressão que é mais próxima dos economistas, por path dependency. Né? A administração, ou aquela estrutura organizacional, está habituada a isto. E nenhum lugar mais sujeito a path dependency do que a administração pública. Né? Chega lá, doutor Bruno, presidente do Previ, vamos fazer assim, porque o modelo mais recente diz, doutor, mas a gente faz assim desde o tempo do doutor. Aí vem um nome que tem que ser revestido de autoridade, não é, Bruno? Não pode ser, né? Tem que ser um nome que todo mundo... Né? Eu me lembro, a Arícia há de saber disso, na SMA, na Secretaria de Administração, onde eu trabalhei, era o professor Hélio Ribeiro. Né? Era o nome para bloquear qualquer coisa. Doutor, isso é assim desde o tempo do professor Hélio Ribeiro. Aí, dona, então não. Doutor Eduardo também há de ter ouvido isso lá de vez em quando. Né? Mas isso é a lógica muito da administração pública, e não é por uma maldade ou um defeito intrínseco da administração, não, gente. É porque a administração trabalha muito por conhecimento empírico. Né? Você não sabe nem muito bem por que você fazia assim, mas quando você entrou, estava lá o professor Hélio Ribeiro e ele te ensinou a fazer daquele jeito. E aí você continua a repetição, eu aprendi isso com o professor Hélio Ribeiro. Né? Sempre foi assim, né? A cultura do sempre foi assim. E há um elemento, aí a economia comportamental vai explicar isso melhor, mas há um elemento que a gente não pode desconhecer, que é o seguinte, quer dizer, no path dependency, você tem uma cultura de conhecimento, você tem um valor, porque você sabe fazer aquilo. Olha, nomeação de pessoal sempre se fez assim, faz isso, faz aquilo outro, prepara o processo, manda para a CVL, doutor fulano aprova, Você sabe como você faz nomeação de pessoal. Aí chega alguém e diz, não, agora não vai ser assim não, agora vai ser no meio digital, Ih, perdi o meu acervo de conhecimento. Aquilo que me tornava alguém de valor na administração pública, porque eu dominava a técnica de fazer nomeação de pessoal, meus processos de nomeação saem em 3 dias, perdi. Porque agora eu estou no 0 a 0. Eu sei o mesmo que Fernando, Bruno, Arícia, né? Então a resistência vem também por isso, que é isso é um absurdo. Gente, isso é da natureza humana, né? Aquilo me distingue. Eu sou alguém naquele lugar porque eu sei fazer isso. Daqui a pouco, se mudar o jeito, eu não sei mais fazer. Eu perdi o meu lugar no mundo, né? Porque eu não sou mais o cara que domina o processo de nomeação. Então, o path dependency é uma coisa muito, muito importante, muito, muito significativa, esse patrimônio de saber. Né? E a última causa da falha sequencial é o chamado dilema do controle, que é essa mesma dificuldade posta na perspectiva do controle. Eu que sou do controle, eu sei controlar este modo de ação segundo este modelo. Aí mudou tudo, né? Aí agora, gente, fico pensando, recentemente fizemos uma atividade lá no Centro de Estudos da PGM sobre a nova lei de licitações. E aí eu que sou do controle, em alguma medida, né, sou do controle interno de legalidade da administração pública, fiquei, socorro, não vou mais saber fazer controle. Desembargador, o senhor se segure, hein, porque o negócio vai ficar esquisito. Não vou mais saber fazer controle de licitação, mudou tudo, né? Aí é o dilema do controle, a gente fica, tomara que não aprovem isso. Né? Agora que eu aprendi a 8666, vai mudar tudo. Né? Agora que eu sei que é 8666, pregão, não sei o quê, é outro troço. Não, né? Então, o dilema do controle gera também a falha sequencial, que não muda não, porque esse jeito eu sei fazer e eu sei controlar. Se mudar tudo, como é que isso vai ficar para mim? Muito bem, se a gente olhar, e não vou fazer comentários sobre elas, mas se a gente olhar a sequência das emendas constitucionais, a gente vê que elas traduzem muito dessa lógica das falhas sequenciais, né? Vejam, primeiro são 6, o número fala por si, né? 6 emendas constitucionais numa mesma matéria em 30 anos. Né? Segundo, o intervalo de tempo entre elas é estreito. Né? Então, isto mostra falhas sequenciais, isso mostra uma tentativa de reconfigurar, isso mostra uma lógica de alteração. Né? Então, a gente tem, por evidente, a ocorrência aí das falhas sequenciais. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a fácil